Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Hoje um tema muito relevante, que, gente, até eu de vez em quando, às vezes ainda caio, deslizo, escorrego um pouquinho nesse assunto que é o perfeccionismo. Eu falo muito com vocês sobre isso e eu resolvi trazer aqui para o YouTube esse tema porque ele é muito importante. Eu vejo, gente, o quanto que mulheres estão presas no perfeccionismo e isso afeta as tuas relações, afeta as tuas finanças, afeta a forma como você se relaciona com você mesma. Porque quanto mais perfeito tudo tem que estar, menos em paz você fica. E essa é uma verdade difícil de a gente perceber, mas uma vez que a gente olha para isso, que a gente pensa sobre isso, a gente consegue se libertar e ir se libertando pouco a pouco. Eu gosto desses bate-papos profundos que a gente tem aqui no YouTube, no Instagram, enfim, nas sessões. Inclusive, gente, eu tenho recebido mensagens de vocês perguntando como fazer para agendar comigo. Gente, eu deixo tudo aqui no box de informação, tá? Eu deixo aqui o meu contato, eu deixo meu Instagram para vocês entrarem em contato. Eu tenho sim horários pra gente se conhecer, pra gente fazer sessões. Então, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho horário. Então pode ficar bem à vontade, tá? Porque eu adoro receber também pessoas novas na clínica, eu já tenho as minhas pacientes, mas é sempre bom a gente conhecer novas histórias, novas pessoas também. Gosto muito dessa interação com o novo, né? Até no vídeo passado a gente falou sobre o quanto as pessoas têm medo do novo, porque o novo é desconhecido. E isso foi uma coisa que eu aprendi a ressignificar muito na minha vida, sabe? Eu ficar em paz com o novo, eu ficar em paz com o desconhecido, eu ficar em paz com o silêncio. Isso também é um assunto interessante, hein? Porque muitas pessoas ultimamente me falando, eu não consigo ficar tranquila no silêncio, seja no silêncio sozinha ou seja no silêncio com outras pessoas. O silêncio, às vezes, ele pode ser ensurdecedor, mas a gente pode aprender a lidar com tudo isso de uma forma melhor. Então, como eu trabalhei muito em mim essa questão do novo, eu tô muito aberta, eu tô muito disposta também a conhecer novas histórias e conhecer novas pessoas, né? Afinal, faz parte da minha profissão isso. E eu desejo que, assim como eu, você também consiga elaborar, transformar essas questões internas para que você avance cada vez mais na sua vida. Inclusive, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro, quer dizer, esse livro aqui, ele é maravilhoso, mas eu só li 20 páginas dele até agora, mas eu quero falar, eu trouxe ele para ilustrar essa palavra aqui, ó, imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Gente, você tem coragem de ser imperfeita? Você se permite ser vulnerável? Porque uma das coisas que ela fala aqui nesse livro, que eu já li ali nas primeiras páginas, é que quem tá saindo desse movimento do perfeccionismo e consegue ter resultados na vida são pessoas que estão dispostas a correr riscos. E essa palavra riscos, ela tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui na introdução desse bate-papo e desse vídeo. Né? Será que você está disposta a correr riscos? Será que você está disposta a se entregar para o novo, para o desconhecido? Como que você lida com isso? Sabe por quê, gente? O perfeccionismo, ele está muito ligado com o controle. Muito. Então, quando a gente é muito controladora, a gente acaba sendo muito perfeccionista. Por quê? Porque a gente não quer errar. A gente precisa garantir que vai dar tudo certo como a gente quer, de acordo com aquilo que tá na nossa mente que tem que ser. Então, quando você é uma pessoa muito perfeccionista, provavelmente você tem aí raízes no controle. E aí eu vou mais a fundo com vocês aqui. A raiz do controle é o medo. Então, existe algum medo, existe. Aqui no livro ela também fala sobre vergonha. Então, pode ser que exista alguma questão aí que interiormente, aí dentro de você,
ela ainda não é bem estruturada, ela se abala muito facilmente. É uma estrutura que se abala muito facilmente, seja uma vergonha, uma inibição, você se sente insegura e tudo isso mexe na sua autoestima e na sua autoconfiança. Por isso que eu botei aqui no título do vídeo justamente isso. O perfeccionismo, ele tá acabando com a tua autoestima, porque não tem como uma pessoa ter uma autoestima elevada e ao mesmo tempo ser perfeccionista. Não dá, porque a pessoa que tem boa autoestima, ela tá em paz com ela mesma. Sabe o que que é? Tem várias definições sobre autoestima e a gente fala muito aqui, eu falo muito com vocês aqui nesse canal sobre isso. Mas, gente, autoestima e autoconfiança é aquela pessoa que tá em paz com ela mesma, porque ela sabe que, independente do que venha, independente do que aconteça, independente das situações contrárias que estejam na vida dela, ela sabe que ela vai dar conta. Ela sabe que ela vai encontrar uma solução. Isso é você estar em paz consigo mesma. Isso é você ter autoestima. Não tem nada a ver com controle, porque às vezes inconscientemente você tá achando que para você ter uma autoestima elevada, você precisa controlar tudo. Nossa, na hora que eu controlar tudo, então eu vou conseguir me sentir forte. Não é por aí. Porque a gente nunca vai conseguir controlar tudo. Nós não somos Deus. Nós não somos nem senhores da nossa própria mente, né? Senhoras, aqui no caso, que eu falo muito com vocês aqui, né? Meu público é mais feminino. Então, nós não somos senhoras da nossa mente. A gente não manda em nada, a gente não controla nada. A vida não dá garantias. Eu vi essa frase esses dias e isso me ajudou também a ficar um pouco mais aliviada. Sabe por quê? A gente coloca um peso emocional na nossa vida, a gente coloca um peso emocional naquilo que a gente ama, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente está fazendo, e a gente coloca esse peso emocional por conta do controle, por conta do perfeccionismo, por conta de que as coisas precisam sair exatamente como a gente quer. E não é assim que funciona, porque a vida não nos dá garantias. Um ditado muito popular é justamente esse, né? Ah, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Só Deus sabe. E de fato, não temos garantia. Faz parte da vida não ter garantia. Então, por que que a gente fica procurando garantias e seguranças em tudo que é lugar na nossa vida externa, tentando controlar tudo e todos? Aí você passa a controlar o dinheiro, você passa a controlar os seus relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, você quer controlar tudo. Você quer controlar tanto que você se perde de si mesma. E aí, geralmente, as pessoas que são muito controladoras são aquelas que controlam ou tentam controlar todo mundo, mas não conseguem controlar a si mesmas. Então, isso é muito profundo, gente, porque quando você olha para a sua vida, você não tá conseguindo controlar aquilo que você realmente deseja, aquilo que realmente tá na sua posição de controlar, que é o quê? As tuas ações, as tuas atitudes. E isso você não quer controlar, mas você quer controlar todo o resto. E aí tudo precisa ser perfeito. E esse perfeccionismo, você desloca ele, você projeta ele para as tuas relações. E aí você cobra que o outro seja perfeito. E isso afeta o teu relacionamento. Isso afeta o teu relacionamento, seja lá com quem for. Aqui eu bato muito nessa tecla de relacionamento, mas isso com certeza afeta as tuas finanças também. Às vezes, se você também trabalha com pacientes, com cliente, às vezes você tá querendo controlar até o cliente. Perceba essa dinâmica, né? Porque aquilo tem que acontecer, você tem que sentir uma segurança, você tem que sentir um controle. Só que você tá depositando essa sensação de segurança que você quer sentir, você tá colocando numa outra pessoa, você tá colocando no objeto, seja o caso do dinheiro ou coisas materiais que você queira conquistar, enfim, seja lá o que for, você tá colocando a tua segurança em algo que tá fora de você. E quanto mais você coloca essas coisas importantes que deveriam estar dentro de você,
tá? Como a tua segurança, a tua autoestima, a tua autoconfiança. Quanto mais você coloca fora de você, adivinha, mais vazia você se sente, mais caótica fica a sua vida, mais você sente a carência, o vazio interior. Por quê? Porque você não tá se preenchendo de você. Você tá dizendo para você mesma, olha, eu não confio em ti, eu preciso confiar no outro. Eu preciso confiar no dinheiro, eu preciso confiar no meu namorado, eu preciso confiar nos meus pais, nos clientes, ou seja lá quem for. Você precisa confiar em tudo quanto é coisa fora de você, menos em você. Então, esse perfeccionismo todo que vem do controle e que vem do medo, faz com que você fique com a tua autoestima e a tua autoconfiança muito abalada. Só que isso não é culpa sua. Então, eu já vou até te ajudar a aliviar um pouco do peso emocional, porque se você tá aqui me assistindo, talvez você esteja se identificando com o conteúdo desse bate-papo aqui, desse vídeo, mas eu já quero te tirar um peso emocional, porque o perfeccionismo, ele não é culpa sua. Você provavelmente aprendeu isso na sua infância, onde em algum momento, quando você era criança, você aprendeu que você tinha que ser perfeita para ser amada. Isso acontece muito, muito, muito. Isso é muito comum. Aí você cresce uma adulta que, para ganhar a atenção dos outros, ou na tentativa de ser aceita, de ser amada, de ser reconhecida, você quer ser perfeita para agradar, para ser valorizada, porque você acredita, então inconscientemente, é o que a gente chama de crença, fica uma crença aí, né? Uma crença atrelada a uma fantasia infantil de que você, para ser aceita, para ser amada pelo outro, para se relacionar com o mundo, você precisa ser perfeita. Então, para você receber a tua validação financeira no teu trabalho, você acha que você tem que ser perfeita, porque tá vindo do mundo, né? Então, pro externo, para algo que é externo a você, te acolher, te aceitar, te validar, você acha que tem que ser perfeita. Então, às vezes, até o dinheiro que você faz, apesar de o nosso conteúdo aqui ele não ser sobre dinheiro, mas vez ou outra eu trago isso aqui, porque as nossas crenças, as nossas fantasias, elas também impedem a nossa vida financeira de fluir. Então, muitas vezes o seu dinheiro, você tá enxergando ele como uma forma de validação, tá? Então, reflita sobre isso. Às vezes você fica com muito medo de ficar sem dinheiro, você quer controlar tudo, você quer ficar em cima ali, e isso só te afasta do teu dinheiro. Aí você vive num ciclo onde a tua vida financeira ela não consegue ser estável. Então esse perfeccionismo também pode estar afetando isso, tá? Mas para você sentir que você é merecedora, né? Vamos usar essa palavra que tá muito em alta hoje em dia. Para você sentir que você é merecedora de receber dinheiro, então você tem que ser perfeita. Inconscientemente você pode achar isso. E aí você faz tudo perfeito na intenção de receber algo de alguém, ou do externo, ou enfim, né? E aí você fica nesse padrão, nesse ciclo de perfeccionismo. Então isso afeta o teu dinheiro, isso afeta também as tuas relações, porque você acha que você precisa ser perfeita para ser amada. Então olha o peso emocional disso. Se todas as vezes que você tá se relacionando com alguém, seja amorosamente, seja amizades, acontece demais, seja com família, né, com seus pais ou familiares, ou relações profissionais, gente, ambiente de trabalho é o que mais a gente vê também, tirando relacionamentos amorosos, que é o próprio espelho, é o próprio reflexo aí da psique, relações no âmbito profissional também, tá? A gente percebe muito isso. Então, às vezes você acha que você tem que ser perfeita para conseguir um elogio, uma validação, um carinho, seja lá o que for. E isso te atrapalha, porque olha o peso, olha o fardo que é você ter que carregar isso de ser perfeita
para que o outro goste de você. Então você nunca vai conseguir se sentir em paz nessa dinâmica. Seja a relação que for, seja uma amizade, um namoro ou enfim, essas que eu falei. Seja a relação que for, você não consegue se sentir em paz, porque você tá constantemente pensando e se mantendo presa ao que o outro tá achando de você. Ao que o outro pensa, diz ou acha, ou enfim, né? E uma vez eu escutei de uma paciente minha, faz uns anos isso já, acho que foi em 2022, eu escutei dela numa sessão, a gente estava trabalhando justamente esse tema e ela ela já tem uma certa idade e ela olhou para mim naquela sessão e ela falou: Nossa, Ana, agora, com essa idade que eu tenho, eu tô percebendo que perfeccionismo não é qualidade. E é sobre isso, gente. Perfeccionismo não é qualidade, tá? A gente não vai aqui falar que é um defeito, tá? Porque eu, particularmente, gente, sinceramente, eu não acredito que o ser humano tem defeitos, tá? Eu não acredito que a gente é um carro com defeito que tem que estar toda hora indo no mecânico, tá? Eu não vejo terapia dessa forma. Muitos terapeutas vendem dessa forma, muitos coaches, muitos mentores, muitas pessoas. Eu não vejo dessa forma. Inclusive, já passei aqui os meus bons bocados no mundo digital, eu comprava curso, por quê? Porque pessoas ficavam gravando vídeo, né, botando o dedo assim na nossa cara, falando, você tá toda errada, as suas crenças limitantes estão te impedindo e não sei o quê. Então você começa a entrar num ciclo de desespero achando que você é realmente esse carro com defeito que você precisa ir no mecânico o tempo todo. Então, o tempo todo você precisa daquele curso, você precisa daquela técnica, você precisa daquele monte de coisa. E não é assim. Eu não acredito que nós, seres humanos, e ainda mais nós mulheres, sabe, defeito, rotular algum padrão, alguma crença, alguma coisa que não é culpa sua também, com esse nome de defeito. Então, assim, perfeccionismo não é uma qualidade, tá? Não é, as pessoas acham, eu sou perfeccionista, acham bonito isso, né? Mas isso também é fantasia. Mas o perfeccionismo, ele não é qualidade, mas a gente não vai nomear ele aqui de defeito, tá? Porque eu não acredito que a gente tenha defeitos, tá? Não é assim que funciona. Nós temos padrões inconscientes que enquanto a gente não olha, enquanto a gente não elabora, enquanto a gente não reflete sobre eles, eles vão continuar perpetuando aí na nossa vida e eles vão refletir, que nem eu falei, eles vão refletir nas relações, vão refletir nas finanças, vão refletir em tudo na sua vida, tá? Agora, chamar de defeito, não. Mas, enfim. Então, quando essa cliente me falou isso, essa frase também me marcou. Porque tem coisas que vocês falam na sessão que também me marcam. E isso foi muito interessante, né? Poxa, eu tô percebendo agora, na idade que eu tô, foi isso que ela me disse, né? Na idade que eu tô, que perfeccionismo não é qualidade. E, de fato, não é, gente. Perfeccionismo, ele é reflexo de um trauma. Tá? E digo mais, perfeccionismo é reflexo de um trauma infantil, tá? Ele é uma fantasia infantil, que vem do controle, que vem do medo, que é aquilo que eu falei pra vocês. E geralmente a gente pega isso, né, esse padrão, a gente internaliza esse perfeccionismo quando a gente é muito novinho ainda, na primeira infância. Tá? Geralmente é isso que acontece, onde você sente que precisava dar o teu máximo para receber o amor de um adulto, tá? Lembrando que muitas vezes a criança ela internaliza algo distorcido, tá? A criança ela não tem noção da realidade, ela ainda não é regida pelo princípio da realidade, porque ela não tem um superego, enfim, aquilo tudo que a gente sabe, é a parte mais técnica da psicanálise. Então, assim, a criança, ela ainda não tem noção da realidade, tá? Então, ela vê o mundo a partir da lente que ela tem, tá? Só que nem sempre aquilo que ela interpreta é real. Às vezes é, tá? Mas às vezes não é, tá? Então é aí que a gente precisa olhar. Será que realmente os teus pais eram muito rígidos, muito severos, a ponto de não te dar amor se você não fosse perfeita?
Pode acontecer. Ou às vezes os teus pais, eles te davam amor independente do perfeccionismo, mas em algum momento na tua fantasia como criança, uma fantasia infantil que ficou aí no teu inconsciente, faz com que você sinta que precisa ser perfeita para ser amada. Então, por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos, a gente precisa respeitar a individualidade, a subjetividade de cada pessoa, porque cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa teve uma criação. Gente, cada pessoa é única. Então, para elaborar, que nem eu sempre falo, eu posso pegar 10 pessoas e colocar aqui na minha frente. E as 10 pessoas se intitularem como pessoas perfeccionistas. Eu tenho certeza que as 10 conversas que eu tiver com elas vão ser conversas diferentes, totalmente diferentes. O padrão pode ser o mesmo, esse reflexo do perfeccionismo, do controle e do medo pode ser algo incomum, mas a origem disso tudo não é comum. Então, vão ser 10 histórias completamente diferentes. Então, por isso que eu sempre falo, olhe para a sua história, veja como foi, né? Esses bate-papos aqui, eu busco trazer uma luz sobre o assunto para a gente refletir sobre, para a gente elaborar, mas cada um tem a sua individualidade e você tem a sua história. Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui, gente, que nós não somos um carro com defeito que tem que ir no mecânico, assim como muitos terapeutas vendem isso na internet. Eu já caí muito nisso, eu achava, gente, eu tava falando pra vocês ainda há pouco sobre isso. Eu não conseguia me sentir em paz com quem eu era, sabe? Porque o tempo todo vinha algum terapeuta falar que tava tudo errado. E sinceramente, terapia não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu defendo muito isso aqui. Você já é inteira, você já é completa. A gente só vai tirando, né? Tirando um pouquinho de coisas que não é seu, sabe? Então, às vezes você pensa de um jeito, mas aquilo nem é seu. A gente vai só desconstruindo, tirando coisas que não são suas, para que a sua essência apareça, para que a sua autenticidade apareça cada vez mais. Mas a sua autenticidade já existe. Você já é uma mulher diferente de todas as outras, porque você tem a sua história de vida, você tem tudo que você passou, tudo que você pensa, tudo aquilo que você sente, você já é única e já é diferente. Então, às vezes, até a dificuldade de enxergar que você tem sim o teu valor, que você tem sim a tua autoestima, talvez essa dificuldade de enxergar essas coisas positivas em si mesma é porque você tá com esse peso emocional de ideais. Às vezes, esses ideais, eles pesam na gente. O perfeccionismo é um ideal, né? Você achar que você tem que ser perfeito o tempo todo, isso te impede de compreender que você já é autêntica, que você já tem autoestima, que você já é uma mulher forte. Mas enquanto você fica nesse ideal, nessa fantasia de que você tem que ser perfeita, você não consegue enxergar as coisas boas. Então, o que eu quero te dizer é que as coisas boas, elas já existem dentro de você, elas já estão aí. A gente só precisa tirar algumas lentes, porque eu ouvi isso de uma psicanalista minha e ficou na minha cabeça. E é uma coisa que pode ajudar muito vocês, tá? Então eu ouvi dela há um tempo e isso me marcou, que ela fala que o trauma nos deixa com uma lente e com um imã. Isso significa que o trauma, ele te deixa com uma lente, é como se você tivesse com óculos que distorcem a realidade. Então você não consegue ver a realidade em si, tá? Esse caso do perfeccionismo é uma lente. Se você vê o mundo, as pessoas e as relações através dessa lente do perfeccionismo, você não tá conseguindo enxergar a realidade, nem a realidade externa, nem a realidade interna. Porque aí você não consegue compreender e enxergar que você já é uma mulher autêntica, com autoestima, com amor próprio, né? Você não consegue ver isso em você, você não consegue ver isso nos outros, a vida se torna pesada, né? Então, deixa essa lente, tá? O trauma, ele deixa uma lente e ele deixa um imã. Isso significa que você passa a atrair, né? Usando também um termo popular, você passa a atrair coisas que ressoem com aquele trauma.
Mas por que que a nossa psique, ela fica atraindo coisas que tá relacionada com o trauma? Gente, isso é o que Freud chama de determinismo psíquico e a gente já conversou aqui algumas vezes também, mas o determinismo psíquico é justamente isso, é o teu inconsciente, ele vai, a nível de frequência, né, de energia psíquica, ele vai buscar energias iguais e ele vai trazer aquilo para sua vida. É um imã. Na hora que ressoar, aquilo vai vir. Entende? E você passa a sintonizar coisas na sua vida que estejam ligadas com o teu inconsciente. Por que que a nossa psique faz isso? Ela faz isso de forma automática para tentar elaborar o trauma. Só que ela tenta elaborar do jeito dela, ou seja, atraindo as mesmas situações. Então, por exemplo, se você sente que vamos dar um exemplo claro. Se você sente que você não teve voz na sua infância, a tua mãe, ela não te escutava, ela não te dava muito espaço, você não teve acolhimento emocional, ou seja, você pode ter internalizado isso como um abandono, aí você se sente muito carente, né? Porque você, enfim, não consegue ali se sentir amada de alguma forma. Enfim, aquilo ali gerou um trauma, tá? Aquilo ali ficou. Você internalizou isso como criança. Pronto, a partir daquele momento, o teu inconsciente, né, você cresce uma adulta que só atrai relacionamentos iguais, ou seja, relacionamentos onde você sente que não tem voz, onde você sente que o outro não te respeita, não respeita os teus gostos, o outro fica te dizendo o que que você tem que comer ou não, o que que você tem que vestir ou não, sabe? Você se sente um pouco sufocada, mas ao mesmo tempo você quer aquele relacionamento, então você fica nessa dinâmica caótica, tipo assim, ai, tudo bem, ele faz essas coisas, eu não gosto, mas aí você começa a justificar o outro porque você sente que você precisa daquele amor, enfim. Então, a nossa mente, enquanto a gente não olha e elabora um trauma, uma questão assim, a nossa mente ela fica repetindo situações na nossa vida. Você pode até terminar com esse namorado, mas você provavelmente vai encontrar outro que vai fazer a mesma coisa. Enquanto você não elaborar, enquanto você não transformar essa fantasia infantil, essas questões internas que ficam aí ressoando, né? Porque a nossa psique, ela fica atraindo essas situações para nossa vida para que a gente olhe e elabore. Se você olha e elabora na terapia, ótimo, é uma forma mais rápida, né, e menos sofrida. Por isso que a terapia, ela tira um peso das nossas costas, porque a gente passa a sofrer menos, porque a gente passa a elaborar melhor as situações, entende? E amadurecer emocionalmente para lidar melhor com as situações e nos transformar, porque não dá para ficar vivendo nessa fantasia infantil pro resto da nossa vida, né? Mas claro, cada um com seus gostos, tipo assim, se você me falar, ah, Ana, tudo bem, eu vou ficar aqui na minha mesmo. Tá tudo bem, né? Se tá bom pra você, é isso. A gente não precisa também querer resolver todos os traumas, porque isso é impossível. Mas eu tô te falando as consequências que existem de a gente não elaborar os nossos traumas. Aquilo fica se repetindo na nossa vida, porque a nossa psique tenta elaborar isso da forma dela. E essa forma é muito desgastante, porque a gente vive atraindo situações que não nos agregam mais, que não fazem mais parte da nossa vida. A gente já adulteceu, a gente precisa sair disso, entende? Então, gente, quanto mais você olha, quanto mais você elabora para essas questões, né, inconscientes, mais você consegue avançar na vida, porque você consegue sair de situações que te prejudicam, tá? Relacionamentos tóxicos é algo nesse sentido, é um exemplo muito claro. Você entra num relacionamento tóxico que não é saudável, só que se você não olha e não elabora aquilo em terapia, né, ressignificando o que tá aí na sua mente, você provavelmente vai encontrar outras pessoas que sejam tóxicas também, sabe? Porque aquilo ali vai ficar se repetindo e fica mesmo, tá? Mas voltando a falar do perfeccionismo, na verdade, nós estamos falando de padrões inconscientes, né? E o perfeccionismo é um deles. Você fica presa nessa fantasia de ter que ser perfeita. E aí, dentro desse assunto de relacionamentos, geralmente quem é muito perfeccionista e muito controladora
paradoxalmente, se comporta de um jeito oposto na relação. Você se comporta como a boazinha, né? Só que a boazinha, aquela que se sacrifica o tempo todo pelo outro, o que tá por trás dessa fantasia da boazinha é justamente o controle. Eu me sacrifico pelo outro porque eu quero, no fundo, controlar o outro. E isso é totalmente inconsciente. Então você passa a ser a boazinha para ser amada, você passa a se sacrificar pelo outro ou pelos outros, só que esse sacrifício, ele é péssimo para você. Ele é péssimo porque você sente que tá presa nessa dinâmica e inconscientemente você quer prender o outro nessa dinâmica também. Isso vem do controle, né? Isso vem também do perfeccionismo, a gente pode colocar aí. Porque aí, se o outro não age de acordo com o teu ideal de relacionamento, porque às vezes as pessoas têm um ideal de relacionamento. Aí, o meu namorado, ele tem que ser assim, 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 assim. Isso também é esse lado perfeccionista falando, né? Tem que ser perfeito para eu sentir que eu tô numa relação, tem que ser perfeito. Enfim, né? N desculpas que o nosso inconsciente encontra pra justificar. Mas, se não for assim, eu vou ficar chateada. Aí você fica chateada porque o outro, ele é o outro. Ele não é aquilo que você acha que ele tem que ser. Porque nem você é aquilo que você gostaria de ser. Quem dirá o outro? Como é que o outro vai ser exatamente como você quer que ele seja, se nem você consegue suprir os teus próprios ideais, as tuas próprias expectativas contigo mesma? Que com certeza também vem de padrões perfeccionistas. Então você se trata dessa forma e você trata o outro dessa forma também. E a nossa questão aqui com esse bate-papo todo, bem profundo, é justamente isso. É você entender que você não precisa desse perfeccionismo. Você já é amada do jeito que você é. Você já pode se amar, você já pode se entregar, você já pode se permitir ser imperfeita. E ser imperfeita, e eu trouxe até o livro para ilustrar isso, né? Essa coragem de ser imperfeita é que vai elevar a tua autoestima, a tua autoconfiança, porque lembra o que eu falei no começo do vídeo para vocês. A pessoa que tem uma boa autoestima, no nosso caso aqui, né, a mulher que tem uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, é aquela que sabe que ela pode contar com ela mesma para lidar com as situações desafiadoras da vida, para lidar com os riscos que ela se permite correr, porque viver é correr um risco. Lembra? Não temos garantia de nada. Então, essa autoestima elevada, essa autoconfiança elevada não vem de se a coisa tá perfeita ou não, se você é perfeito ou não, se você consegue controlar ou quanto mais coisas você consegue controlar. Nada disso tem a ver com autoestima e autoconfiança. Isso tudo aí tem a ver com fantasias infantis, tá? Ligadas a traumas da sua psique, do seu inconsciente. A sua autoestima e autoconfiança, ela vem desse estado interno. Eu sei que eu posso dar conta daquilo que aparecer. E isso seja em relacionamentos, enfim, né? Porque os ciúmes, por exemplo. Os ciúmes é uma sensação que aparece, né, nos relacionamentos e em vários relacionamentos, diga-se de passagem, mas falando aqui dos relacionamentos amorosos, o ciúme, ele acontece muitas vezes excessivamente porque a pessoa tá muito insegura. Se ela é muito insegura, ela vai tentar controlar muito. Quanto mais insegurança tem uma mulher, mais controladora ela é. A mulher ou o homem, enfim, né? Mas aqui, como o meu nicho aqui é mais feminino, eu tô falando pra vocês mulheres, né? E pra mim também, porque por muito tempo eu passei por essa dinâmica, sabe? Por muito tempo eu era muito insegura. E adivinha? Eu queria controlar muito. Só que eu queria controlar inconscientemente. Você não faz isso porque você quer. Você não faz isso porque você é uma má pessoa, ou porque você tem um defeito, ou porque tá tudo errado. Não, você faz isso porque você aprendeu em algum momento da sua vida que era assim que tinha que ser para você ter segurança.
você tem que controlar o dinheiro, você tem que controlar o outro, você tem que controlar o teu cliente, você tem que controlar as pessoas do teu círculo profissional, você tem que controlar todo mundo, até o terapeuta. Tem gente que tenta controlar o terapeuta, mas isso é muito comum também, porque em terapia é onde aparecem essas projeções, né? Essas transferências do paciente para o terapeuta. Então, tem pessoas que tentam realmente até controlar o terapeuta, tipo assim, ó, você tem que me responder tal hora, você tem que fazer do jeito que eu quero, né? Muitas vezes em amizades, a pessoa manda uma mensagem e logo depois, não, você tinha que ter me respondido lá naquele horário, né? Quantas vezes? Quantas vezes, seja em amizade, seja em namoro, seja em casamento, seja onde for, não, porque você tinha que ter me respondido e feito isso desse jeito. Mas quem disse que o outro, ele tem que se comportar exatamente como você espera que ele se comporte? Ah, mas você podia ter feito isso. Não, não podia. Sabe quando você se torna uma mulher madura, uma mulher forte, com essa autoestima, essa autoconfiança que a gente tanto fala aqui, você aprende a não se deixar levar por situações assim, ou pelas expectativas dos outros também. Entende? Você passa a colocar limites nas situações. Você passa a compreender que, peraí, eu não sou obrigada a fazer aquilo que você espera que eu faça. Entende? Porque você também entendeu que o outro não é obrigada a fazer aquilo que você espera que ele faça. Expectativas todos temos, mas é aquela velha questão que a gente fala aqui, seja para expectativa ou seja para qualquer outra coisa. Tudo na vida é a forma como você lida com aquilo. Então, como que você lida com a sua expectativa? Porque expectativa você vai ter, e você tem, e todas nós temos, sabe? Mas como você lida com isso? Então, se você tá lá, né? Qual que é? Vamos ilustrar aqui. Esse bate-papo já tá longo, mas vamos ilustrar, gente. Imagina uma mulher, aqui de um lado a gente tem uma mulher segura, com autoestima, com autenticidade, com autoconfiança. Do outro lado nós temos uma mulher insegura, controladora, perfeccionista, ok? Simplesmente uma mulher que ainda não elaborou os seus traumas e uma que já passou pelo processo. As duas são iguais, não existe isso, uma tá acima, não existe. Pra mim, de novo, na minha opinião, não existe esse negócio de acima, embaixo, não tem. As duas são mulheres incríveis, maravilhosas, que merecem amor, merecem respeito, tá? A diferença é que uma já elaborou os seus traumas, já foi atrás de resolver isso para atrair situações melhores na sua vida, e a outra ainda tá presa em dinâmicas da psique, dessas dinâmicas de fantasia, infantil, no sentido da infância e no sentido de imaturidade emocional, tá? Então pensa nessas duas mulheres. As duas vão ter expectativas sobre um namorado, tá? Vamos falar aqui, vamos dar um exemplo para relacionamento amoroso. As duas vão ter expectativa sobre um namorado. A diferença não é não sentir a expectativa. A diferença é como que essa aqui vai se relacionar com a expectativa que ela tem e como que essa aqui vai se relacionar com a expectativa que ela tem. Então, uma mulher madura, já amadureceu emocionalmente, já tem aí, né, já tá fortalecida interiormente, ela vai compreender que ela tem expectativas, mas vai ser leve, porque ela compreende que o outro não tem obrigação. E aí ela vai avaliar, poxa, mas eu gostaria que ele estivesse fazendo isso ou aquilo, pra mim é importante que ele faça mais coisas, enfim, ela vai avaliar o relacionamento. Será que esse relacionamento é pra mim? Tá de acordo, né? Tá me fazendo bem? Eu tenho as minhas expectativas, eu tenho os meus valores pessoais, mas essa pessoa talvez não esteja conseguindo cumprir, ou talvez ela esteja conseguindo cumprir, entende? Você começa a avaliar de uma forma diferente a situação. Tá? Então, você passa, uma mulher assim, mais amadurecida emocionalmente, ela passa a avaliar. Será que é isso que eu quero? Será que isso tá alinhado com os meus valores? Tá alinhado com aquilo que eu realmente quero pra minha vida? Né? Enfim, você deixa o outro ser quem ele é e você avalia se aquela situação, ela é pra você, tá? Por outro lado,
essa mulher um pouco mais emocionalmente instável, que ainda não elaborou suas questões, o que é que ela vai fazer? Dentro desse padrão do perfeccionismo, do controle, da insegurança, do ciúme, do medo, o que ela vai fazer aqui? Ela vai ter as expectativas também, só que ela vai jogar tudo isso para outra pessoa. E é aí onde começam cobranças, sabe? É aí onde a situação fica pesada para os dois. Às vezes ele também vai transferir alguma coisa, né? Digamos assim. Então começa ali uma dinâmica disfuncional. Porque ela, emocionalmente estando instável, ela não consegue avaliar a situação com clareza e ela não consegue comunicar as dores emocionais dela com clareza. E é aí que tá o problema. Porque mesmo se sentindo insegura, ela pode comunicar isso de uma forma tranquila, comunicar as expectativas dela de uma forma tranquila. Mas muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso, porque qualquer coisa que ele faça, qualquer gatilho, vai ser motivo para desespero. Então, às vezes, foi assistir um filme, 2 horas o filme, mas ficou 2 horas sem olhar o WhatsApp. Ali já é o suficiente para ativar um gatilho, para ela ficar achando mil coisas e ficar desesperada, entende? Então existe uma diferença, as duas têm expectativas. Então, não estamos falando de expectativas. A gente está falando que é normal ter expectativa. A questão é como que você lida com isso. E se você ainda está na lente do perfeccionismo, na lente, enfim, da insegurança, do medo, do controle, vai ser muito difícil você conseguir se relacionar de uma forma madura, de uma forma emocionalmente estável, né? Ter um relacionamento saudável, tá? E provavelmente, né, é aquilo, essas duas mulheres, elas vão atrair homens completamente diferentes. Lembra que eu falei que a nossa psique, ela atrai, né, tipo um imã, ela atrai situações de acordo com o conteúdo dela? Então, se o conteúdo da psique dessa mulher é algo mais saudável, ela vai atrair um homem em uma relação mais saudável. Se o conteúdo dessa mulher é mais desordem, é mais imaturidade emocional, desespero, insegurança, ela vai atrair alguém que também faça isso com ela, que também já, sabe? Então a situação fica caótica. Aqui eu dei o exemplo de relacionamentos afetivos, mas serve para todo tipo de relacionamento e para todas as coisas também, sabe? Então, quanto mais leves e fluidos a gente deixar as coisas acontecerem, melhor é. Só que você só consegue deixar leve e fluido quando você tem essa confiança interna, ou seja, esse recurso interno de ficar leve, fluida e calma, independente daquilo que esteja acontecendo ao seu redor, né? Das brigas, dos BOs, enfim, das situações cotidianas. Porque, lembra, uma pessoa com autoestima elevada, com autoconfiança, ela confia na sua capacidade de resolver aquilo que está à frente dela. Ela pode sim se desesperar, se sentir um pouco nervosa, ficar triste, se abalar emocionalmente, sim, mas ela tem mais recursos internos para sair daquele desespero de uma forma mais rápida e também encontrar mais soluções, tá? Aí que tá uma grande diferença de uma pessoa que tem autoestima e autoconfiança para uma que não tem. Então tá, gente, esse vídeo longo, porque como sempre eu anotei 4 coisas aqui, mas o bate-papo é longo, nossa, é longo e eu amo, tá? Não sei vocês, mas tá aí para quem quiser aproveitar esse conteúdo rico e essa forma também amorosa de se enxergar, tá? Lembra, você não é um carro com defeito que precisa ir no mecânico. Nossa, qualquer dia eu conto a minha história. Às vezes eu conto, né? Já falei um pouco sobre marketing digital nos outros vídeos, coisas que eu passei que não foi muito legal. Então, isso aí também, tome cuidado com aquilo que você escuta. Por isso que no vídeo da autenticidade eu bati tanto na tecla. Toma cuidado, assim, não sai pegando a verdade dos outros, entende? Joga pro seu coração o que fizer sentido, o que não fizer sentido, joga fora, descarta. Isso serve para mim também. Tudo aquilo que você estiver ouvindo eu falar, joga pro teu coração aquilo que faz sentido. Aquilo que não faz sentido para você, você descarta, entende? Na vida tem que ser assim, porque você não pode sair pegando a verdade dos outros.
Porque, na verdade, você até pode, mas se você fizer isso, você vai se desconectar da tua identidade, da tua autenticidade, de quem você é, né? Então, se você der uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, você vai enriquecer muito a tua forma de se relacionar contigo mesma, porque precisa ser nesse nível, né, de amor próprio, nesse nível de acolhimento, de tranquilidade, tá? E aí eu tô olhando aqui porque eu escrevi 4 tópicos, mas como sempre eu tô aqui papeando com vocês e eu esqueço do tempo. Eu quero falar essa frase pra vocês. Ser vulnerável e imperfeita é libertador. Tira até um peso das costas, né? Ser vulnerável e imperfeita é libertador. E outra, demorei muito na minha vida pra aprender isso aqui, mas, gente, isso aqui é real. Ninguém gosta do que é perfeito demais. Uma vez eu também, estudando psicanálise, eu vi uma frase que diz que a mãe perfeita, ela cria um psicótico, né? Ou seja, aquilo que é perfeito não funciona para nós. Não funciona. O que é perfeito não funciona, porque o perfeito, ele não existe. É uma fantasia. Entende? Então, ninguém gosta do que é perfeito demais. Seja você, seja espontânea, porque senão você leva esse peso nas tuas relações. A cada pessoa que você vai se relacionar, você tem que ser perfeita. Como é pesado isso. Mas se eu for vulnerável, a pessoa não vai gostar de mim. Será? Quem disse isso? Será mesmo? Será que isso não é aquela fantasia da infância falando aí na sua cabeça? Lembra que eu disse? Se eu não for perfeita, se eu for eu mesma, eu não mereço ser amada. Às vezes é só uma fantasia, nem é real esse pensamento. Isso aí não condiz com a realidade. A realidade diz que você é amada por quem você é e ponto. Vão ter pessoas que não vão gostar? Vão. Mas vai ter pessoas que vão gostar. E isso é independente de você ser perfeito ou não. Entendeu? Já virou uma chavinha, já deu uma luz aí. Independente de você ser perfeito ou não, vão ter pessoas que vão gostar de você e vão ter pessoas que não vão gostar. Então sai dessa fantasia do perfeccionismo, porque ela tá pesando nos teus ombros, ela tá pesando na tua mente, na tua vida, na tua psique. Tá? Mas claro, joga pro coração aquilo que faz sentido do que eu tô falando. Se não fizer, gente, tá tudo bem. O que importa é você ser autêntica. O que importa é você ter a sua opinião própria, sabe? O que importa é você se fortalecer na tua autoestima, na tua autoconfiança, tá bom? É isso que importa. Pra sua vida, é a sua opinião que importa, não é a opinião de ninguém mais, não é nada disso. É a tua autenticidade. O que importa é aquilo que você pensa, tá? Só que quando aquilo que você pensa tá te impedindo de ser um pouco mais autêntica, amorosa consigo mesma, aí o terapeuta vai te ajudar, né? De novo, gente, façam terapia. Meu contato tá aqui embaixo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tenho vagas disponíveis na agenda, tá? Pra clínica. Eu amo clinicar. Amo, amo, amo. E, eu trouxe esse livro aqui também, ó. Amor ou Prisão. Eu quero ver... quero ver não, já tá certo. Eu vou gravar um curso gratuito aqui no YouTube sobre esse livro. Amor ou Prisão. Porque, de novo, controle, perfeccionismo, medo, né? Aprisiona, tudo isso aprisiona. E vai ser um curso gratuito mesmo, não tô afim de vender curso agora pra ninguém. Gosto, já tive cursos, já fiz, já vendi, tá, gente? Mas agora sim eu não tô afim de gravar curso pra vender, nada disso. Eu quero publicar ele gratuitamente pra vocês aqui no YouTube. Ele vai ter mais ou menos umas 21 aulas, 20, 21, 22, não lembro. Mas vão ser bastante aulas e você vai poder aprender muito. E se você tiver esse livro, você pode ir acompanhando as aulas, porque eu vou seguir os capítulos, eu vou seguir certinho aqui os tópicos do livro, tá? Então, enfim, vai ser muito legal, a gente vai poder trocar muita ideia sobre relacionamentos, porque também é aquilo que eu sempre falo.
Eu falo muito baseada na teoria, nos meus estudos, nas minhas especializações, né, nas terapias, nas abordagens que eu atendo, mas eu também falo muito da prática, gente. Eu falo muito da prática. Eu aprendi muito com a vida, sabe? E eu acho que se você chegou até aqui, principalmente nesse vídeo, principalmente no final desse vídeo, é porque provavelmente você também não tá feliz com a situação que você tá vivendo. Você sente que tem algum bloqueio aí, que tem alguma coisa aí que tá incomodando. E quando incomoda assim, a gente pode buscar ajuda para elaborar, entende? A gente pode investigar, porque a terapia ela é um processo investigativo, né? Investigar a psique, investigar a mente, entender o que está acontecendo ali por trás de tudo isso para poder elaborar e viver um pouco de forma mais leve, né? Enfim, gente, gratidão e até o próximo vídeo.